Sabe, em toda corrida, em cada curva, existe um adversário que a gente não consegue ver no retrovisor. É um sabotador silencioso, invisível, que pode custar aqueles décimos de segundo preciosos, ou até mesmo o pódio. Hoje, a gente vai desmascarar esse inimigo e, mais importante, aprender a transformar ele num aliado para a vitória. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa da pista. Primeiro, vamos entender quem é esse tal sabotador oculto. Depois, a gente vai ver o estrago que ele pode fazer no tempo de volta. Daí, vamos entrar na batalha que rola dentro do capacete, aprender com quem já venceu essa luta e, por fim, vamos montar um kit de ferramentas para a gente levar para a próxima corrida. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Aquele sentimento de que, poxa, mesmo com todo o treino, com toda a preparação, parece que tem alguma coisa travando por dentro, impedindo de chegar no desempenho máximo. É uma frustração super comum, mas que tem uma causa bem clara e, o melhor de tudo, tem solução. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. Para começar, vamos identificar os sinais, sabe? Aqueles indícios mais comuns de que essa batalha interna está rolando, os primeiros sinais de que o adversário mora mesmo é dentro do capacete. Cometer aquele erro bobo bem na hora que a pressão aperta. Sentir que o kart de repente não responde mais como antes, que ele tá piorando volta a volta. Ou, um clássico, né? Culpar o motor que estava fraco, o pneu que não estava bom. Isso muitas vezes não é só azar ou problema mecânico. Geralmente são sintomas de algo mais fundo, a autossabotagem que é alimentada pela ansiedade. Bom, se a gente já identificou os sintomas, agora é hora de dar o diagnóstico. Vamos entender como essa ansiedade, que parece uma coisa abstrata, se transforma em consequências bem reais, bem concretas, que simplesmente destroem um tempo de volta na pista. E isso tem nome, viu? É o chamado overdrive. É, basicamente, a manifestação física da ansiedade no volante. É aquele estado em que, na ânsia, no desespero de ser mais rápido, o piloto acaba sendo mais lento. Ele começa a lutar contra o kart, em vez de trabalhar junto com ele. É a força bruta tentando passar por cima da técnica e falhando miseravelmente. E aqui está o erro mais comum, o mais clássico que a ansiedade provoca. A pressa. A pressa de voltar a acelerar, de recuperar a velocidade, essa urgência toda acaba se tornando a maior inimiga de uma volta rápida. A física aqui não perdoa. Pensa só, quando o kart está no limite da curva, meio que deslizando, os pneus precisam de um tempinho, uma fração de segundo, para morder o asfalto de novo, para recuperar o grip. A ansiedade faz o piloto acelerar exatamente nesse momento, quando o kart está na banguela, o que só faz ele deslizar mais e impede a tração. É a impaciência brigando diretamente com o que o kart precisa para ser veloz. Isso tudo nos leva, claro, para a batalha mais importante de todas, a que acontece aqui dentro. Dentro do capacete. É o grande confronto entre duas mentalidades completamente diferentes. Essa é a grande escolha que todo piloto tem que fazer corrida após corrida. De um lado, a gente tem a mentalidade de vítima, que está sempre procurando um culpado fora. Ah, foi o kart, foi o outro piloto, foi a pista. Do outro lado, tem a mentalidade de piloto, que assume a responsabilidade, se adapta ao que tem na mão e foca naquilo que pode controlar. Então, o ponto crucial é exatamente este. Uma performance de elite de ponta é construída em cima de uma base de força mental e emocional. Não é só habilidade física, não é só braço. A velocidade de verdade nasce da calma, não do desespero. Agora, para a gente ver como isso funciona no mundo real, vamos dar uma olhada no exemplo prático de como essa mentalidade se aplica sob a pressão mais absurda que dá para imaginar. O cenário é o seguinte: uma corrida de longa duração. Sabe, aquelas provas de resistência, onde o trabalho em equipe e o controle da cabeça são tão ou mais importantes do que a velocidade pura? E foi uma corrida onde, basicamente, tudo que podia dar errado, deu. A situação foi um verdadeiro desastre. Um erro de comunicação fez o piloto entrar nos boxes na hora errada. E o pior, isso não aconteceu só uma vez, aconteceu 2 vezes. Imagina a cena, as equipes rivais rindo, a pressão subindo a níveis estratosféricos e o piloto, claro, completamente arrasado. O palco para o colapso total estava montado. Mas aí vem o pulo do gato. A reação da equipe foi o exato oposto do pânico. Em vez de gritaria, de procurar culpado, a mensagem no rádio foi essa: calma e foco. O objetivo não era apontar o dedo, mas sim resetar o estado mental do piloto para que ele pudesse voltar a render o máximo que conseguia. E o resultado final é o que prova o poder dessa abordagem. Ao controlar a reação diante da adversidade, a equipe conseguiu transformar o que seria uma catástrofe numa vitória estratégica. Eles minimizaram o prejuízo de um jeito incrível e, no final, a posição no campeonato até melhorou. É uma lição fantástica sobre resiliência.
Essa história toda prova que resiliência não é um dom, é uma habilidade que pode e deve ser treinada. Então vamos lá, vamos detalhar os passos práticos para a gente começar a construir essa armadura mental para a próxima corrida. São 3 passos bem diretos, bem práticos. Primeiro, a preparação, que diminui o número de surpresas. Segundo, o controle da reação, que é o que transforma o caos em oportunidade. E terceiro, manter o foco no resultado final, para impedir que o ego acabe sabotando a corrida. É assim que se constrói essa armadura. No final das contas, tudo se resume a isso. Um toque de um adversário, um kart que não tá bom, um erro pessoal, tudo isso são variáveis. A única constante, a única coisa que está sob nosso controle total é a forma como a gente escolhe reagir, e é essa escolha que define o resultado de uma corrida. Então, fica essa reflexão. O sabotador oculto está sempre ali, de prontidão, só esperando uma brecha para aparecer. Mas, com as ferramentas certas, quem assume o volante é o piloto focado, resiliente e, no fim do dia, o piloto mais rápido.